O tráfico de órgãos afeta em média 20 milhões de pessoas e ele movimenta de 7 a 12 milhões de dólares anualmente, isso de acordo com a Polícia Federal. Tem três países em que mais acontece o tráfico de órgãos. Em primeiro lugar, a gente tem a China. 90% desses órgãos são de prisioneiros executados. Em segundo lugar, a gente tem a Índia, que tinha comércio legal de órgãos, isso perante o Estado, até 1994. Só que eles pararam com isso porque começou a dar muito problema em relação a prometerem um valor pelo órgão, a pessoa tirava e recebia um valor mais baixo. Em terceiro lugar, a gente já tem o Irã. Hoje, ele tem o comércio de rins legal, e um rim lá pode valer em média de 1.200 dólares. No Brasil, a gente já teve tráfico de órgãos, a gente tem até hoje, né? É um crime, não é legalizado. E um caso que aconteceu em abril do ano 2000 foi de um menino de 10 anos chamado Paulo Veronese Pavese. Ele morava em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ele caiu do prédio onde ele morava e ele foi para um hospital. Só que quando ele chegou lá, ao invés da equipe médica socorrer ele, a equipe médica forjou uma morte cerebral. E daí tiraram 4 órgãos dessa criança enquanto ela ainda estava viva. Depois disso, o Brasil teve normas médicas bem mais rígidas e hoje a gente tem uma série de testes para fazer com uma pessoa, para ter certeza mesmo de que houve morte cerebral e assim poder retirar os órgãos ou o órgão para poder doar, se a família autorizar, claro. Tráfico humano. Bom, primeiramente o contexto histórico. Antigamente, na Roma e na Grécia, existiam os prisioneiros de guerra. Os homens eram usados para força bruta e as mulheres normalmente eram usadas como escravas sexuais. Nessa época também existiam os cultos à deusa Afrodite no templo dela, onde várias mulheres eram estupradas, até mesmo por sacerdote. Na América, a prostituição começou com a colonização europeia. Os europeus, eles abusaram de diversas escravas africanas e depois de muito tempo começaram a existir as escravas brancas, que também eram usadas, foi aí que começou o tráfico sexual de mulheres brancas e foi aí que começou a repercutir mais, porque eram pessoas tidas como importantes para a sociedade, não importantes porque normalmente eram mulheres pobres e tudo mais, mas eram tidas como pessoas diferentes de como era visto os escravos africanos. No Brasil, quem trouxe tudo isso foram os portugueses, que abusavam principalmente de mulheres nativas da região. O Brasil atualmente é o grande exportador de pessoas para o tráfico sexual, sendo de todas essas pessoas 98% mulheres, 2% são crianças e homens, o número ainda é maior de criança do que de homens, mas juntando dá 2%, e ainda tem a rede de tráfico interno, que não é para exportação. Bom, no Brasil atualmente nós temos o artigo 231 e 231A, onde neles garante a proteção de vítimas de tráfico sexual tanto na rede interna quanto na rede de exportação. Nesse artigo também diz que promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual ou a saída de alguém que vai exercê-la no estrangeiro também é considerado tráfico sexual. Existem diversas rotas utilizadas pelo tráfico sexual hoje em dia no Brasil. A maior parte delas não é identificada, até mesmo a polícia fala isso, mas é porque existe muita escassez de informação referente a essa área. Mas a maior parte da região de origem das vítimas que são exportadas é do Nordeste, e as rotas mais utilizadas ficam no Sudeste e logo após o Sul. O combate ao tráfico atualmente é feito principalmente pelo 180 Internacional, que é um disque denúncia, a ONU, a Organização das Nações Unidas, campanhas realizadas por pastorais e o Ministério da Justiça. Todos eles atuam para combater o tráfico
sexual de pessoas. Sobre o consumo, por volta de 1º de abril de 2012, saiu a notícia de que no Japão teria sido teoricamente aberto o primeiro restaurante que venderia carne humana legalizada. Nesse restaurante, um prato custaria em média $10.000 e, enfim, as pessoas venderiam seus corpos para o restaurante, tudo totalmente legalizado. Mas logo depois foi desmistificado e virou uma fake news. Mas nessa mesma época, na Tailândia, também saíram outras notícias de restaurantes clandestinos que realmente vendiam carne humana. Só que esses restaurantes, assim, foram fechados. E na obra Jantar Secreto, ela exemplifica como funcionaria o tráfico humano para o consumo. Então, lá mostra todo o esquema das pessoas sendo sequestradas, sendo alimentadas como animais para que elas possam ter mais carne para vender e no final são vendidas. Sobre os rituais, é muito comum na África, principalmente a África subsaariana, as pessoas albinas serem caçadas. E lá a média de albinismo é muito grande, é 1 a cada 4.000 e é a maior média de albinismo do mundo. Lá o preço de um albino custa mais ou menos $350.000 e 60% da população acredita que ao comprar partes do corpo de um albino ou ter um albino assim sequestrado pode trazer sorte. E, enfim, lá é muito comum você encontrar pessoas com albinismo sofrendo vários tipos de preconceito, seja sendo ameaçadas ou até mesmo já partindo para o físico, como na foto mostra uma menina que perdeu o braço. Assim, as pessoas simplesmente sequestram e arrancam as partes do corpo e outras simplesmente ameaçam. Tem entrevistas de pessoas que falam, de mães que falam, no caso, que vendem os cabelos dos filhos. Enfim, é uma situação bem complicada.